Bom dia, mais um dia de estudo da Bíblia, Mulheres da Bíblia. Terminamos, as mulheres de Gênesis, agora a gente começa e entra em Êxodo. E eu estou muito contente, porque eu estava aqui já querendo partir para Joquebede e eu fiquei aqui nesse primeiro capítulo maravilhada com a palavra que foi revelada. Aqui nós vamos falar hoje sobre duas mulheres, Sifrá e Puá, que eu particularmente nem conhecia depois de ler esse capítulo e ficar assim maravilhada com essas duas, com a atitude dessas duas. Naquela época, eu vou até começar aqui a ler para vocês, Êxodo 1:7, que fala assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Depois, em Êxodo 1:15-17, diz assim: Antes de eu ler, eu quero explicar assim, que José, tinha falecido, e o povo de Israel começou a crescer muito, ficar assim, numerosos. Daí, lá no 15, fala assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quer dizer, as duas mulheres que nós vamos estudar hoje, que são duas parteiras, dizendo: Quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, homem, mata. Se for filha, que viva. Então, assim, foi dado porque eles estavam crescendo muito o povo, estava ficando numeroso. Então, ele deu uma ordem às duas parteiras, que é a Sifrá e a Puá. Um menino, nasceu debaixo de uma sentença, porque o povo estava crescendo muito. E o rei teve medo que eles ficassem numerosos e mais para frente guerreasse contra o próprio reinado, porque eles iam ficar muito mais fortes. Então ele falou: olha, para as parteiras, vai lá, todos os meninos que vocês forem fazer o parto, se for menino, você vai jogar lá no rio e vai afogá-los. Se for menino, você deixa viver. É um absurdo, As parteiras, para elas foi dada essa ordem de desobediência a Deus, como um aborto que entristece a Deus, ou quando há um suicídio onde a pessoa tira a vida. Tudo que Deus criou com carinho, alguém maquina o mal para tirar a vida. Esses dias na igreja, teve um testemunho de um pai e de uma mãe. Eu fiquei maravilhada de ver que há 30 anos atrás eles eram muito novinhos e a moça engravidou. E ela era muito novinha, então eles tentaram inúmeras situações, remédio, tudo quanto é coisa que eles sabiam para abortar o filho. Eles não queriam aquela criança. Eles não queriam, porque eles eram muito novinhos, queriam seguir com a vida deles, e eles não queriam aquele menino. Mas eles não conseguiram abortar, a criança nasceu. E depois ela teve mais filhos e a criança nasceu e cresceu entre irmãos. Hoje, esse menino é o que dá mais alegria para ela. Ele casou, teve uma esposa, e esse casal, que é esse menino que antes não ia existir, eles são totalmente envolvidos na casa de Deus. E eles ajudam inúmeros casais que estão com problemas. Eles dão aquele curso Casados para Sempre. Nossos filhos, eles têm propósito, eles vieram para nos dar alegria, mas também vieram para passar pela vida de outras pessoas. Todos nós temos um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, seus filhos têm um propósito, seu esposo tem um propósito. Todos nós temos um propósito diante de Deus, Se você tem um filho homem, ele já nasce com a responsabilidade de ser provedor da casa. E um dia ele vai ser marido de alguém. E você? Você está matando o futuro dele com uma má educação ou com um mau exemplo? Ou você tem ensinado ele, em um lar de paz, de tranquilidade, ensinando ele as responsabilidades de um homem? Como ser um bom esposo? Sheila, mas meu filho, o homem, ele é muito novinho para... Não, se ele for um homem educado, se ele ajuda o pai em casa, todas essas pequenas tarefas vão fazer parte do caráter dele, da personalidade dele. Quando você olha para o seu esposo e às vezes pensa assim: poxa vida, tem isso nele que eu não gosto, poxa vida, meu marido é grosso. Quer dizer, tudo isso talvez lá atrás podia ter sido corrigido.
Podia ter sido ajeitado pelos pais, mas muitos pais têm preguiça na educação dos filhos e matam o futuro dos filhos. Se suas filhas são mulheres, você tem consciência que um dia elas serão esposas, um dia elas vão ser nora, um dia elas vão ser mãe. Você as tem ensinado desde pequena, né, a ser otimista quanto ao futuro, ser organizada, limpas, né, simpáticas, amorosa, ou você tem contribuído para a morte do futuro delas, a morte do casamento delas, a morte do relacionamento delas, a morte do emprego delas. Né, eu tenho 3 meninas, eu sempre falo delas, dou algum exemplo, pouco, não gosto muito de ficar falando, mas porque é por causa do tempo mesmo. Mas eu ensino elas tudo que eu posso. Eu sei que um dia eu peço a Deus livramento, porque uma delas um dia pode se desviar, mas eu vou fazer tudo que eu posso, tudo que tiver ao meu alcance, e vou contar com a ajuda de Deus. Ensino elas a serem limpas, a cuidar bem da casa, né? Porque mesmo que um dia elas venham ter empregada, elas vão saber explicar para a empregada o jeito que elas gostam. A casa vai ficar muito mais organizada, né? Para você mandar, você tem que saber mandar, você tem que saber fazer o serviço para você mandar. É igual uma empresa, ninguém chega a ser chefe se ele não sabe o trabalho dos subordinados. É a mesma coisa. Se elas não tiverem empregado, se elas não tiverem essa condição de ter uma empregada, eu, por exemplo, nunca tive, elas não vão ter preguiça de fazer o serviço, elas não vão ser relaxadas, elas não vão ser bagunceiras. Por quê? Porque elas sabem fazer. E esse ambiente que eu proporciono para elas de uma casa arrumada vai ser o que elas vão desejar quando elas tiverem a casa delas. Né? A gente sofre para educar, dá trabalho, nossa, dá muito trabalho. Às vezes a gente é dura, né? Quando é preciso, às vezes a gente fica até triste quando a gente tem que chamar atenção, o filho fica triste com a gente, mas é o que Deus quer, né? Um dia eu estava cansada, sabe, de falar sobre a organização do guarda-roupa, porque eu ensinei, né, para elas assim que eu me dedico em passar todas as roupas, em deixar o guarda-roupa arrumadinho, para que na hora que a gente for sair já tenha a roupa ali passada, gasta menos energia elétrica, né, para passar tudo de uma vez. Então eu gosto de deixar o guarda-roupa sempre arrumado. A nossa vida é uma correria, eu explico o jeito que tem que fazer, o lado do cabide, a gaveta, quer dizer, não é um fanatismo, é uma organização. E uma delas insistia em deixar o abençoado do guarda-roupa bagunçado. Um dia que eu estava assim, cansada de avisar, de tanto falar, ela foi na escola, eu fui lá no guarda-roupa. Quando eu olhei que eu fui guardar as roupas arrumadinho de novo, tava tudo bagunçado, eu falei, é? Fui lá, peguei tudo que estava dentro do guarda-roupa e fiz um monte santo, bem grande no meio do quarto. Peguei tudo mesmo, que estava dentro da gaveta, que estava nos cabides, que estava tudo, papel, tudo que estava lá dentro. Fiz um monte enorme. Quando ela chegou da escola e viu, ela ficou horrorizada. Ela, mãe, está louca, o que você fez? Aí eu sentei com ela e fui conversar com ela. Quantas vezes que eu falei para ela manter aquele guarda-roupa arrumado? Eu falei, Érica, eu não vou contribuir com a morte do seu futuro. Eu vou contribuir com a arrumação da sua vida. Eu quero que você seja uma mulher organizada, né? E ela ficou triste, arrumou tudo, ficou horas ali arrumando, botando tudo de volta no lugar, organizando. Mas hoje, essa filha, ela me dá muita alegria. Ela arruma, nossa, o guarda-roupa dela é o mais arrumado, eu nunca preciso me preocupar com isso. Quando vai limpar uma casa, ela... Gente, é uma coisa impressionante o jeito que ela me ajuda, como me dá orgulho, como limpa bem, ela tem o meu jeitinho, ela já entendeu o jeito que faz, não tem preço que pague. Foi sofrido, eu sofri de dar esse ensinamento, mas valeu a pena, né? Não basta a gente ficar gritando, ficar batendo, né? A gente tem que disciplinar, a gente tem que ter uma atitude, né? Não de louca, de ficar gritando, fazer coisas... Não, nada disso, uma disciplina, pedir para o Senhor nos guiar, né? Quanto à postura em criar os nossos filhos. Que a gente não venha matar o destino deles, das nossas crianças, né? Que eles venham ser, assim,
pessoas honradas no futuro delas, né? Que elas possam aprender com a gente a melhor forma de viver e até os nossos erros, coisas que não ensinaram para nós e que a gente aprendeu duramente com a vida, que a gente possa passar isso para eles, que eles não venham sofrer no futuro, porque nós criamos o nosso filho para o mundo, a gente não cria para nós. E um dia eles vão estar sozinhos diante da sociedade, eles vão estar sozinhos dentro de uma empresa, eles vão estar sozinhos junto com famílias, amigos, né? E é tão bom quando alguém vem e fala: nossa, sua filha é tão educada, nossa, como seus filhos são educados, seus filhos são bons, que menino. Isso nos dá alegria. E se não dá alegria, né, que muitas das vezes isso não acontece, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar educando, continuar falando. Eu dei muito trabalho para minha mãe, mas muito mesmo na minha adolescência. Fui bem rebeldinha, bastantinho mesmo. Sabe, eu acho assim que eu causei muito choro, muita tristeza na minha mãe, mas ela não cansou de me disciplinar. E eu creio que hoje eu dou muita alegria para ela. Então, assim, na vida da gente é assim que funciona. Um dia a gente chora, outro dia a gente se alegra. E Êxodo 1:17 fala assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. O rei do Egito para nós é o mundo, é o padrão do mundo. Nós não devemos andar conforme o padrão do mundo. E diz assim: antes deixaram viver os meninos. Elas não obedeceram àquela ordem, elas deixaram viver os meninos, né? E aí, lá em Êxodo 1:20, fala assim: e Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Elas foram abençoadas, honradas, porque temeram a Deus. Elas não andaram segundo o padrão que lhe foi imposto de desobediência, mas elas deram um jeitinho para que tudo cooperasse para o bem, né? Chore hoje, né? Corre atrás do seu filho, leva ele, busca, paga um preço de oração, né? Ah, meu filho não quer ir na igreja hoje. Acontece tanto isso comigo. Eu levo emburrado mesmo, vamos emburrado mesmo. É triste. Nossa, tem dia que eu fico chateada com uma delas fala uma coisa, eu fico chateada com algum comentário, alguma atitude, mas eu continuo orando. Assim como você também, nós precisamos buscar de Deus misericórdia. Nós precisamos não matar o futuro dos nossos filhos. Nós precisamos continuar firme, né? Um dos meninos daquela época que podia ser morto, né, por conta daquela ordem, ele não foi. Lá em Êxodo 3:9, eu vou ler para vocês. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os teriam oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus falando com Moisés, um dos meninos que poderia ter sido morto naquela época e não foi. Por quê? Porque alguém resolveu não matar o futuro dele. E ele ficou no propósito do Senhor e Deus falou com ele, falou: eu vou enviar você lá para livrar o meu povo do Egito. E a história dele é maravilhosa, realmente ele livrou mesmo, ele foi esse canal de bênção. Então, que os nossos filhos possam ter um futuro debaixo da graça de Deus e viver cada propósito que Deus tem para eles. Então, vamos cooperar com esse lindo futuro que Deus vai preparar para eles. A gente não conhece o futuro deles, mas a gente pode andar com Deus para que o futuro deles seja cheio de esperança. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, sheilafonso@bol.com.br.